Alexandre. E aí, vamos lá, né? Notícia fresquinha de ontem para hoje, né? Ontem teve vamos dizer, o diretor falando aí realmente da intenção de reduzir os dividendos, então, né, comprovando essa questão que a gente já vem falando aqui no Giro há algum tempo, né, já vem sendo falado, mas realmente ficou confirmado ontem essa nova política aí reduzindo os dividendos para os acionistas. Agora, me diz uma coisa, os acionistas, os investidores precisam ficar preocupados com essa questão? Isso aí a gente já vai poder ver essa redução quando for referente ao resultado já do segundo trimestre, porque agora, né, nas próximas semanas, a gente também vai ter o resultado de Petrobras. Como é que fica aí o cenário para o investidor? Então, bom, vamos lá, né? Trazendo um pouquinho de contexto histórico aqui, o mercado já vem se preocupando há bastante tempo com essa redução de dividendos, e assim, por mais que o diretor financeiro tenha falado isso ontem, eu não entendo que isso seja uma grande novidade, né? A gente, inclusive, aqui no Giro mesmo, a gente já falou isso diversas vezes, né? Em que até o ano passado a Petrobras tinha uma política de distribuir muitos dividendos, porque ela tinha, na verdade, era uma Petrobras que queria se tornar uma empresa muito mais enxuta, né? Então ela vendia ativos que não tinham uma rentabilidade muito interessante, focava os investimentos só em ativos de produção de petróleo, que são ativos que geram muito caixa para ela, né? Por ela ter um custo muito baixo de extração. Então, era uma Petrobras que podia distribuir praticamente todo o lucro que ela tinha, ela distribuía na forma de dividendos, e com a mudança da gestão e essa nova abordagem de uma companhia um pouco maior, que é mais participativa em outros setores, né, a tendência é que ela utilize uma parcela maior desses lucros para reinvestir em outros segmentos, o que também significa uma redução na distribuição dos dividendos para os acionistas. Então, acho que desde o começo do ano, o mercado já vinha com essa preocupação, né? Ou melhor, nem era uma preocupação, na verdade era uma constatação, praticamente só esperar acontecer, porque sabia que acontecia essa redução do dividendos. A grande questão aqui sempre foi quanto que esses dividendos iam cair, né? Esse sempre foi a grande incógnita nessa história. Uma Petrobras que distribuía 100% do seu lucro, né, é um dividendo ótimo para os investidores de dividendos, mas a gente entendia que também não seria natural ela manter esse patamar de distribuição para frente, né? E para a gente, reduzir essa parcela para 80%, 60%, 50% do lucro já seria algo ainda bastante interessante, né? O grande medo do mercado é que essa parcela caísse para 25%, que é o mínimo estipulado por lei para distribuição de dividendos. E o que a gente tem visto ao longo desses últimos meses, né, desde o começo do ano, o mercado estava com muito medo que caísse para esse mínimo possível, e o que a gente tem visto é que isso não vai acontecer. Apesar dessa declaração de que os dividendos devem cair, a gente entende que ele não vai cair para o patamar mínimo, que ele deve se manter ali em torno de 40%, 50% do lucro, o que ainda está ótimo, né? Ainda significa aí patamares de dividendos, né? Dividend yield de coisa de 15%, 20%, 25%, né? Então, ainda em patamares interessantes. Então, não seria uma razão para o investidor realmente de Petro 4 aqui, principalmente, ficar preocupado, de repente vender as ações já, não é motivo de preocupação. A gente entende que isso já está nos preços, né? Isso já foi incorporado aos preços desde ali do fim do ano passado, quando essa gestão que entraria na companhia começou a mencionar essa vontade de reduzir os dividendos, né? E uma coisa que eu esqueci de responder que você perguntou é sobre se isso já deve afetar o segundo trimestre, né? Ao que tudo indica, segundo o CFO da companhia falou, os resultados desse segundo trimestre já devem vir com essa nova política de distribuição de dividendos, que, de novo, a gente não sabe, a gente
tem bons motivos para acreditar que vai vir com uma redução dos dividendos na comparação com os anos anteriores, mas ainda assim pode ser positiva perto do que o mercado está esperando, né? De novo, o mercado ainda está bem pessimista com isso. Pode ser que mesmo que os dividendos sejam reduzidos, eles ainda assim sejam melhores e maiores do que os investidores mais céticos ou mais pessimistas acreditam que vai acontecer, né? Tá legal. E isso a gente só vai ter certeza depois que for analisada pelo conselho, né? Isso aí deve ser analisado até o final desse mês, então quer dizer, por aí, final de julho, começo de agosto, a gente já deve saber exatamente o quanto vai cair, quanto deve ficar, né? Por aí, e assim, não me surpreenderia se isso fosse anunciado no dia da divulgação de resultados mesmo, né? Então, acho que a gente vai ter que esperar mais um dia, mais uns dias para ver isso. Mas, de novo, não espero que seja algo muito drástico, né? De novo, vai cair, isso não é bom para o acionista, mas a Petrobras, as ações já meio que incorporaram essa novidade negativa aí no preço dos papéis. Tá legal, até porque tá caindo pouco agora, né? Eu falei que tá caindo menos de 1%, e agora, na verdade, virou para alta aqui 0,07. Então, realmente não deve ser uma questão aí muito preocupante, porque a ação voltou para alta aqui. Agora, por outro lado, né, nessa informação que a gente teve ontem, a gente tem a redução dos dividendos, mas tem mais investimentos na companhia, né? O que pode também ser benéfico a longo prazo, né? Pensando assim, investindo mais na companhia, né? A intenção é também a gente prever um pouquinho mais de vantagens lá para frente, né? Pensando mais no longo prazo. E saiu hoje pela manhã a confirmação desse investimento de 3 bilhões na margem equatorial, né? Que ela continua, já estava prevista, continua. Isso faz parte já dessa nova política, ou isso já estava meio que já estava certo, só vieram confirmar? E eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse investimento, principalmente nesse polo, e realmente se aumentando aí o investimento de uma maneira geral, né? Dentro da própria companhia, em outras linhas de negócio, se pode ser, né? O investidor vai ver uma redução do dividendo, mas pode prever até, de repente, uma situação melhor lá para frente. Tá, então vamos lá. Aqui acho que é importante a gente dividir um pouco essa questão dos investimentos, né? O mercado ele não se preocupa muito quando os dividendos caem, mas você está investindo em ativos que têm potencial de retorno muito grande. Esse é o caso da margem equatorial, né? Um ativo de exploração e produção com potencial de produção ali no fim da década de cerca de 30% da produção brasileira. Lembrando que a partir ali de 2030 o pré-sal ele vai atingir o pico de produção, né? Então, você explorar novas áreas para manter essa produção elevada no país é muito importante, não só para a Petrobras, mas para o país também, né? O petróleo acaba sendo uma fonte de arrecadação muito importante para o nosso governo, né? Então, a exploração da margem equatorial em si, como investimento, é algo que os investidores eles veem com bons olhos, eles esperam bons retornos disso e é algo importante para a longevidade da Petrobras, inclusive. O que o mercado se preocupa, na verdade, é com investimentos que fogem um pouco da expertise da Petrobras. Investimentos que fogem daquilo que traz mais retorno para ela. O que a Petrobras sabe fazer? E sabe fazer muito bem, e sabe fazer tão bem ou até melhor do que essas petroleiras gigantes internacionais. Explorar e produzir petróleo, especialmente em regiões, em águas profundas e ultraprofundas. A Petrobras ela é muito boa nisso, né? E isso traz um enorme retorno para ela. O problema é quando você começa a investir em outras coisas que não têm um retorno tão interessante assim.
Então, você começa a investir em energia eólica, investir em segmento petroquímico, investir em refinaria, fertilizante. São investimentos que a gente até entende na questão de você abrir novas oportunidades, né, para trazer um pouco mais de longevidade, mas em termos de retorno para o acionista, acaba não sendo investimentos tão interessantes. Tá? Então, só para dividir um pouco, né, investimento não é tudo igual. Tem investimentos que são bons pensando em termos de rentabilidade, em retorno para o acionista e dividendos, e tem investimentos que não são tão bons assim, que são feitos mais com viés político, mais com viés de populista, né? Então, diferenciando um pouco essas duas qualidades de investimento. Então, assim, essa questão da margem equatorial, o que aconteceu é que o IBAMA, né, acabou fazendo com que a companhia parasse ali a exploração dela. Isso trouxe uma certa preocupação para o mercado e ontem a companhia veio, né, através de comunicado, reafirmar que ela pretende sim continuar investindo na região, assim como já estava nos planos dela, e isso, na nossa visão, é importante, mas, claro, né, a gente ainda vai ter que esperar aí essa definição do IBAMA para ver se a Petrobras vai conseguir liberação para voltar a explorar a região. Tá, legal. E você falou aí dessa diferenciação de esses dois movimentos de investimentos. Nesse sentido, a gente não tem nenhuma ideia ainda, né? Eu acho que é só quando sair essa nova proposta. É isso? Não, assim, a gente já está vendo que a Petrobras está mais interessada em investir em novas áreas, em áreas além de exploração e produção de petróleo. Então, esse interesse na Braskem, por exemplo, é algo que a gente não tinha até o ano passado, né? Mas com o novo governo e esse interesse de abrir mais o leque, né, que pensando em termos de retorno para o investidor não é interessante, mas para o governo é mais interessante, a companhia já está com outros interesses, por exemplo, investir um pouco mais no setor petroquímico, ou seja, talvez cobrir a oferta pela Braskem e virar dono de todas as ações da Braskem, por exemplo, interesse em investir mais de novo em refinarias, sendo que até o ano passado ela estava vendendo refinarias, interrupção na venda de ativos de produção em águas rasas, em polos terrestres, por exemplo, que é algo que vinha acontecendo com muita intensidade até o ano passado e esse ano deu uma parada, né? Claro, alguns processos que já vinham em andamento continuaram, mas deu ali uma espécie de pausa nessa venda de ativos terrestres e de águas rasas que também são menos rentáveis para ela. Então, assim, a gente já está vendo uma intenção da Petrobras investir em outras áreas que não são a melhor escolha pensando em termos do retorno para o acionista. Mas, ao mesmo tempo, a exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas segue como um planejamento dessa nova gestão que foi reafirmado aí nesse comunicado de ontem, com que ela pretende investir na margem equatorial. Então, meio que assim, ela está seguindo esses dois mundos, né? Investindo em coisas que são muito boas para o acionista, mas também, até por questões aí, e a gente entende, né, questões de interesse um pouco mais político, investindo em outras áreas que não são tão boas para o acionista, mas o mercado já meio que esperava isso, né? Inclusive, essa expectativa de redução de dividendos já era reflexo desse investimento em novas áreas que não estavam aí nos planos do governo anterior. A empresa está tentando se adequar, né? E aí, já falando em adequação, nesse novo cenário, não tão novo, porque nem você falou, a gente já vem falando, ele vem mudando desde o ano passado, vocês vão rever, de repente, a posição ali no Vacas, continua a mesma coisa? Como é que vocês estão encarando esse novo cenário? Eu sempre digo que investir na Petrobras é ficar ali do lado da porta de saída o tempo todo, atento ao que está acontecendo, mas sempre no menor sinal de fumaça você sai correndo, né? Então, a gente gosta ainda de Petrobras, especialmente por causa do valuation barato, né? A companhia negocia por 3 vezes lucro, 2 vezes EBITDA, com dividend yield esperado aí de mais de 20% nesse ano. Então,
é um papel que, por mais que a gente tenha todos esses ruídos, essas sinalizações negativas para o acionista, a gente entende que tudo isso já está incorporado nos preços e, assim, mesmo não sendo o melhor dos mundos, o papel subiu para caramba nesse ano já. Né? Meio em função disso, né? O mercado estava tão pessimista que um cenário um pouco menos pessimista já foi suficiente para fazer as ações subirem. Né? Então, a gente continua gostando do papel, a gente continua investindo no papel nesse momento, ela continua na ação, na série Vacas Leiteiras, porque segue uma ótima pagadora de dividendos. Mas é isso, né? Você precisa acompanhar esse papel todos os dias, porque a qualquer momento pode sair uma sinalização negativa. Se vier uma política de dividendos que seja pior do que a gente aqui está esperando, né? A gente já está meio pessimista. Mas se vier muito pior do que a gente está esperando, aí talvez seja a hora de rever essa tese. Né? Então, é sempre aquele case que você tem que acompanhar todos os dias. Né? Um olho aberto e o outro fechado, né? É, Não fecha nunca, né?